Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues e este é o podcast literário Rabiscos. Muito obrigado por estar aqui ouvindo mais esta terça-feira, um episódio todo especial, preparado com muito carinho. Quem acompanha o podcast nas redes sociais ou no meu perfil vai se lembrar do dia que eu pedi ajuda para alguém recuperar um arquivo de áudio que havia sido corrompido. E o arquivo nada mais era do que a primeira gravação que eu fiz com a Mar Becker, que infelizmente não foi recuperada. Eu fico bobo de ver a potência da internet, né? Eu fiz um stories assim, pedindo ajuda e choveu de gente oferecendo ajuda. Eu passei esse áudio para uma pancada de gente e isso é muito bom. Bom, como o primeiro programa foi muito bom e me aproximou mais da Mar, né, que a gente bateu um papo, só que no primeiro ela ficou tomando cerveja e eu fiquei tomando café. Nós conseguimos o inimaginável, senhoras e senhores. Gravamos um papo que foi ainda melhor. Tá muito mais legal esse segundo papo, confia em mim. A Mar aparece numa potência absurda, com um texto incrível do livro A Mulher Submersa. E pela força do acaso, calhou de sair o episódio hoje, dia 9 de março, um dia após aí o 8 de março, que comemoramos o Dia da Mulher. Isso não pode ser mera coincidência. Então foi um episódio bacana, vocês vão gostar, tenho certeza. Mas antes eu quero destacar aqui também a pré-venda do livro novo da minha querida amiga Jéssica Balbino, que apresentou o podcast aqui, o programa comigo por 2 anos. O livro dela, Fósforo e Gasolina, que já chega destruindo tudo. Eu já li ele no período de produção do livro, quando a Jéssica terminou. Eu li no fôlego. E só digo uma coisa, livro foda demais, vocês têm que ouvir. A Jéssica demorou para lançar esse livro. Ela vai vir aqui no Rabiscos falar dele. A Jéssica também postou ontem um vídeo, poema que está sensacional, que ela fez junto com o Gabriel Sá, dois excelentes artistas aí que eu amo de paixão. Então procurem por ela nas redes sociais, Jéssica Balbino, ou no site Margens também, para entender um pouco mais da pré-venda do livro, para assistir o vídeo também desse poema falado que ficou demais. Eu quero agradecer também a Bienal do Rio, a Bienal do Livro do Rio, que fez uma matéria bem legal sobre podcasts literários. Eu dei uma entrevista lá para eles e eles estão dando maior força, foi bem legal a matéria, gostei muito. Bom, o podcast é editado por mim, que também distribuo, divulgo, então já sabem. Qualquer defeitinho, ignorem, por favor. Eu juro que eu fiz o meu melhor. Quem quiser comprar o livro da Mar Becker, pode procurar pela... Procurar, nossa, igual cebolinha. Pode procurar pela editora Urutau, ou encontrá-la, a Mar, também nas redes sociais. O Instagram dela é marbecker, Becker 1109. Só digitar lá Mar Becker que aparece como sugestão. É isso. Espero que vocês gostem do episódio. Foi feito com muito carinho. E vamos lá. Mar Becker, finalmente você aqui comigo. Para quem está ouvindo em casa, já sabe da minha saga que foi tentar recuperar a nossa primeira entrevista. E eu falei para Mar que o papo foi tão bom que eu menti para ela que eu tinha perdido a conversa para poder falar com ela de novo. Tudo bem? Seja bem-vinda novamente a Rabiscos. Obrigado. Se tu não chamasse para fazer de novo, aí que ia ser problema aí. Ia ficar mal. Mas não tem como nos chamar, eu estava super empolgado, estou super empolgado. Seu livro é uma joia. Eu falei no episódio passado, eu quero falar de novo, porque eu perdi o episódio, então as pessoas não sabem. Mas o meu caso de amor com a Mulher Submersa, ela é curiosa, né? Eu leio conjuntamente com a Lua, né? Que é uma querida amiga, e ela comprou esse livro e ela me falou: Tadeu, comprei Mulher Submersa, você já leu? E eu lembro que eu tinha recebido ele para ler por conta do podcast o ano passado, não lembro como que ele chegou na pauta, eu estava lendo outros livros e eu li ele apressadamente, eu li ele correndo e ele não me tocou do modo com que deveria tocar, eu acho, porque eu fiquei assim, li muito rápido entre várias leituras que eu tinha para as entrevistas e fiquei nessa, né, nessa divagação toda. E eu falei isso pra Lua, falei, olha, não me tocou tanto, mas lê aí, me fala você. Não tinha gostado do livro, assim, eu fiquei meio assim, falei, não gostei tanto. Aí falei pra Lua, coisa de 3, 4 dias, a Lua falou, como assim você não gostou do livro? Esse livro é maravilhoso, pelo amor de Deus.
você tem que ler de novo e tal. Aí eu peguei, li de novo e não me perdoei de não ter lido direito esse livro, porque eu li com calma, eu li só ele, falei, não, eu vou ler, porque como eu faço leitura conjunta e a gente tem um gosto muito parecido, eu falei, vou ler com a calma que pede, e li o livro. E fiquei apaixonado, eu falei, caralho, como assim? Eu perdi tudo isso. E tanto que ele é todo marcado, assim, você que tá vendo, quem tá em casa não tá vendo. E eu queria começar falando do tempo do seu livro, né? Do tempo, as minhas duas leituras, a minha leitura apressada e a minha leitura lenta. Qual que é a sua relação que você tem disso, assim, eu te falando isso como leitor e como admirador do seu trabalho? É bem curioso e bem interessante para mim escutar de ti um comentário sobre a recepção do livro com relação ao tempo, no seu aspecto de temporalidade, porque há um verso do Herberto Helder que eu sempre trago e do qual eu gosto demais. No Poemacto, se eu não me engano, ele diz assim: leitor, eu sou lento. Ele fala, ele dá um aviso: leitor, eu sou lento. Então, a feitura da Mulher Submersa e toda a recepção do que eu tenho recebido de retornos sempre há uma demarcação muito forte dessa experiência, que é a leitura, a releitura, a digestão do livro, o naufrágio junto com o livro. E para mim, no caso de quem está do outro lado, que está fazendo a parte de escrita, eu compartilho, comungo dessa experiência de lentidão, porque ele é um livro que foi sendo feito ao longo do tempo. Então, quando eu falo tempo e de longa duração, me refiro a coisa de 10 anos, 10, 11 anos. Não que os poemas vieram vindo de forma linear, um por um, cada caderno, da forma como está editada, da forma como está organizada. Mas esse universo simbólico que está disposto, apresentado como cenografia, dramaturgia e atmosfera, e toda essa dimensão característica do universo simbólico, do universo que respira dentro do livro, veio sendo criado e nasceu há muito tempo já, de antes de eu vir para São Paulo ainda, quando eu morava no Rio Grande do Sul. Surgiram os primeiros poemas do caderno As Filhas, as Mães, as Avós, com a imagem das bonecas, as meninas, as bonecas, as mães, e esse universo se expandiu e ganhou diversas tonalidades. É como se da mesma boca, no círculo da água, aquele círculo concêntrico, que é uma boca em que, quando tu atira uma pedra, muitos círculos se abrem daquele mesmo círculo. É como se da mesma imagem, daquela mesma imagem central, que considero que veio nesse caderno, tivessem surgido ao longo dessa década diversas outras imagens e alargamentos desse mesmo universo. Então, é compartilhada a experiência de lentidão que tu teve, e eu acho que pode ser desencaminhador ler. Se eu fosse dar uma dica, eu diria para ler de forma lenta, A Mulher Submersa. Para ler, não muito. Não, engraçado que tem gente que fala que devora o livro. Eu não tenho com poesia essa experiência de devoração, porque o poema geralmente ele é muito conciso, ele é uma linguagem já muito densa. É diferente da prosa que frouxa um pouco para ganhar influência, para ganhar em condução. O poema geralmente é aquela coisa meio como a Eurídice fala, né? A palavra real nunca é suave, a palavra pedra, aquela coisa maciça. Então, quando eu tenho uma experiência com o poema, com as poéticas das quais eu gosto, geralmente eu tenho uma experiência lenta de leitura também. E eu diria para o leitor da Mulher Submersa que faça uma experiência lenta para não acontecer, pelo menos assim, para não fugirem, né, na primeira leitura, porque pode ser um pouco árido o terreno. Olha o paradoxal, né? A Mulher Submersa pode ser um pouco árido. Árido, seco. Mas é fantástico isso, né? Eu também sou assim, a poesia eu leio em voz alta, eu leio com tempo que respeita o descompasso do mundo, né? Você citou Eurídice, eu amo Eurídice Fontela, que é aqui, minha vizinha, ela é nascida em São João da Boa Vista, e toda vez que eu passo por lá eu lembro dela com muito carinho. Mara, assim,
é tudo. Seu livro dá para entender a profundidade, com perdão do trocadilho do submerso, mas dá para entender a profundidade quando você fala que você demorou praticamente 10 anos para escrevê-lo, né? Foi um juntar de peças aí, né? E o verbo submergir ele é muito forte, né? Um verbo transitivo, direto, intransitivo, vem desse conceito maluco de cobrir-se de água, de inundar, e você dá um significado tão bonito no começo do livro, que já me chamou muita atenção, te falei isso, na dedicatória, quando você dedica o livro à sua irmã gêmea Marielle, à sua mãe Meire e à sua avó Maria Manuela, as 3 mulheres das quais você submergiu, você diz, né? E você tem um carinho enorme no livro, antes de tudo, né? Numa página preta, 3 pequenas estrelas, as 3 Marias. Antes de a gente mergulhar mais a fundo no livro, nessa ideia de submersão mesmo, né? Como que foi a relação de você com as suas mulheres? E o tom não ficcional da obra, quanto que foi caro para a sua vida particular? Eu fiz essa dedicatória já no final, quando o processo de edição já estava mais ou menos finalizado. Já tinha por ideia que o caderno As Filhas, As Mães, As Avós e mais uma série de outras referências que estão presentes no livro diziam respeito a essa figura difusa da mulher que se manifesta através dessa tríade, dessa trindade, um pouco a minha trindade pessoal, a irmã, a mãe e a avó. Uma avó, no caso, que eu não conheci, da qual não sobrou imagens, não há, um certo tema um pouco tabu na família, pelas condições da morte dela e tal. Mas isso veio, eu herdei isso como história, como legado psíquico, como legado, nem que seja como legado de ausência, como legado de vulto. Então, uma figura na linhagem da mulher que atravessa a neta e que vem como uma avó que atravessa a neta sem rosto e sem corpo, ela vem com uma presença muito forte, porque ela é onipresente, ela não tem contorno, então ela toma tudo. Eu digo que a mulher submersa é principalmente devedora dessa ausência, dessa mulher que falta. Por isso que a sexualidade na mulher submersa é uma sexualidade de falta, de mendigaria, perda, sempre há uma melancolia no fundo do desejo. E a mãe e a irmã, no caso, são as figuras de simbiose, até um pouco lésbica, assim, de simbiose de mulher-mulher, às vezes difusa, às vezes as linhas da minha irmã, que é a irmã gêmea, né? Então, assim, alguém com quem eu compartilhei a mesma barriga, o mesmo útero, que veio, que nasceu da mesma água, da mesma submersão que eu. Como eu tinha comentado, né, no outro podcast que a gente perdeu, mas eu tenho... Depois eu pensei um pouco mais, até criei um post sobre isso, não sei se Eu tu viu. vi, comentei lá. Que eu fiquei assim pensando, nossa, quando tu foi a primeira pessoa que me perguntou sobre como que elas tinham recebido o livro especificamente. Eu pensei, nossa, eu nunca olhei, sabe, olhar no olho assim, porque uma coisa eu tenho retornos assim por telefone, elas escrevem, então houve uma recepção boa, apesar do tema delicado na família, entre mulheres, houve uma recepção muito boa, assim. Elas compartilham comigo a alegria desse livro, mas eu nunca sei, porque o livro surgiu bem no começo da pandemia, foi lançado lá no começo, eu não pude voltar para Passo Fundo, sentar com elas, e eu sou muito dessa prática de sentar, beber uma cerveja junto, que nem estamos fazendo aqui. Da outra vez eu bebi café, dessa vez eu tô bebendo cerveja. Cerveja. Tomar um chimarrão, alguma coisa, então eu sinto muita falta. E aí eu me dei conta, nossa, é um livro que me alargou tanto para tantas outras mulheres, porque eu recebo principalmente retornos de mulheres que leram e se identificaram e que se sentiram mobilizadas por esse livro. E ao mesmo tempo é tão curioso, aparentemente, sei lá, paradoxal, assim, as ironias da vida, né? Que eu não pude justamente olhar no olho daquelas que estão na base desse livro e que compuseram ele junto comigo. Considero
que é um livro composto que eu dei voz, mas que tem mais mãos, tem mais gargantas aí nesse caldo feminino do livro, entende? Então, Elas assim, são, eu espero voltar, terminando, que passe logo esse período difícil, mas espero voltar e olhar. Aí eu posso, de repente, te trazer algo mais. Olha, eu vi, sabe? Essa coisa de presença é algo que na tela, na troca virtual, escapa, né? Então eu preciso disso para trazer uma resposta assim. Tá aqui, olha, tá aqui para ti. A tua pergunta tá aqui. A elas resposta. são, elas são leitoras, Mar? Você veio de um lar que se lia, as pessoas liam na sua casa? Sim. A minha mãe sempre teve bastante interesse por filosofia, psicologia, mas principalmente com a minha irmã, a troca da literatura foi muito forte, porque era tudo em diálogo. Eu sempre tinha uma interlocutora e ela sempre tinha uma interlocutora. A gente veio de ambiente de muita dificuldade material, então era escola pública sempre. Ia na biblioteca de escola pública, na louca, que nem eu digo, pegava, olhava, sabe? Pegava tipo Krishnamurti junto com Clarice Lispector, o que achava, Osho, o que achava a gente ia pegando assim, e lia em casa e trocava. Então era aquele caos adolescente, mas sempre compartilhado, em diálogo, né? Então, e era muito dividido com tarefas domésticas junto. Por isso eu digo que a casa é uma cena muito presente no livro, porque a gente tinha que lavar a louça, limpar chão, e a gente ia lá com 14, 15 anos, depois estudava de manhã e fazia serviço de tarde, tema de casa. Né? A lição de casa, que nem dizem aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, é tema de casa. E aí, assim, a gente fazia as tarefas domésticas e ia conversando sobre filosofia. Eu nem sabia pronunciar Nietzsche, foi falar Nietzsche, mas já falava, entendeu? Ele já ia pegando e falando. E, então, assim, eu não considero que a minha formação leitora, que a minha formação na escrita, na leitura, tenha sido individual. Assim, ela foi sempre dialógica, eu sempre tive a minha irmã muito presente e próxima, dialogando comigo. Ela lia Clarice, eu lia Thomas Mann, eu lia Borges, ela lia Virginia Woolf, era tudo trocado, assim. E aí ela falava, esse aqui é massa, leia também. Então era sempre assim. E você fala de nomes incríveis, né? Você citou o Krishnamurti, ele tem uma frase que eu amo que fala assim: a intuição é o sussurro da alma. E você, nossa, completamente bem acompanhada, né? E você descreveu um lar doce, um lar que envolvia uma amizade, uma lealdade com a sua irmã. E esse livro é uma casa. Eu quero entendê-lo como uma casa. Porque muitas vezes eu lendo, Mar, parece que eu estava lendo um caderno de confidência seu, que era algo que não era pra gente ler, que era uma coisa só sua, que era uma coisa muito íntima, que você não mostraria isso para ninguém, que foi roubado e a Urutau pegou e publicou. Sabe essa sensação de intimidade com a obra, a autora, a criadora e a criatura? A sua relação de casa com esse livro, faz sentido isso que eu tô falando? De certa Sim, forma. claro, nossa, absolutamente. É muito, é lindo isso que tu coloca, esse sentimento de furto do livro. Tu foi lá e pegou da gaveta, que, sabe aqueles diários que estavam Uhum. guardados, assim, meio empoeirado e tal, e pegou, e tá meio no escuro, olhando, porque Uhum. é essa sensação que eu tenho também quando eu escrevi, de extrema intimidade. Eu acho que o fato de ser um livro que se passa dentro da casa, especialmente, que é muito caro as cenas domésticas que se revolve no lar, traduz também esse algo de muito feminino e também sorrateiro, que forças de intimidade são forças sorrateiras, são forças que podem trair, porque elas pegam no desaviso, elas pegam no escuro, elas não se mostram de cara, no consciente, são forças do inconsciente, na verdade, né? Então, assim,
é um livro feminino também nesse sentido, eu considero, porque é um livro de extrema intimidade e que dá essa sensação de ter feito algo de ilícito na leitura. Nossa, alguma coisa eu fiz porque eu invadi o lugar mais escuro dessa mulher, o lugar mais abrigado que ela tinha, eu fui lá e desnudei, é um desnudamento, né? Então, para mim, houve, talvez, não sei, mas eu sinto que certa resistência minha, eu falo da demora, que foi uma depuração, 10 anos e tal, mas eu não posso deixar de trazer aqui também o fato de que houve uma demora como resistência minha, assim, eu não vou publicar, vou deixar para depois, numas de, eu não quero ficar assim tão exposta, sabe? Não quero assim trazer, como se eu precisasse elaborar essa abertura da intimidade, que é uma abertura do corpo também, e precisasse trabalhar isso muito bem em mim para ter certa segurança no trazer, porque eu sinto que é esse rompimento de fronteira com o leitor que acontece, entendeu? Eu tenho uma sensação de um livro profano e sagrado, né? Como diziam os poetas, a coisa de ir no inferno segurando as barbas de Deus, né? Porque às vezes as poesias suas elas soam como oração, algumas explicitamente ditas, né? Tem até uma que eu destaquei aqui, do Caderno dos Fins, que é muito bonito, inclusive, que fala assim: uma mulher se aprende a amar bem cedo da manhã, vendo o seu corpo revelar-se à claridade do começo da manhã, essa hora breve, esse instante em que ainda ninguém levanta a voz na cidade, e toda palavra dita soa como oração. E tem um livro também, deixa eu ver onde que está aqui, que é o dos reinos, que você fala assim, que eu acho fantástico. A parte do reino, não dos reinos, a parte do reino. Que me soa como oração, eu já te falei isso também, que é uma oração, né? Eu quero que você fale depois disso aqui, depois eu vou te perguntar. Mas fala assim: Senhor meu Deus, tu não me ouves, não ouves a mim, que sou mulher, a elas, que são mulheres, a nós. Ainda assim continuaremos pedindo por ti. 90 e poucos anos, e estaremos de joelhos à beira da cama antes de dormir. Sei que será em vão, tu não descerás, não entrarás nos nossos quartos. A verdade é que tem medo de nós, nossas mãos ao alto, num Pai Nosso, os dedos tortos, deformados pela artrose e pelo frio. Tens medo do abajur aceso, dos gestos se erguendo e compondo na parede um teatro de sombras. Tem medo, Senhor meu Deus, do animal faminto que somos à espreita. As mãos escuras no fundo branco, como as garras de uma ave de rapina. Eu amo esse poema, assim, eu amo essa parte do reino desse livro. Eu gosto de tudo, claro, mas algumas coisas pegam a gente, isso pegou a gente. Isso soa oração. Ali aquele no começo que você fala que o sussurro da cidade ainda acordando soa como uma oração, e depois você fala disso aqui. Me conta um pouco dessa espiritualidade que envolve o livro, essa força divina que tem no livro, misturando com esse universo sacana também. Eu considero A Mulher Submersa um livro religioso. Eu me considero uma pessoa religiosa, paradoxalmente religiosa. Tenho ritos religiosos, assim, tenho uma vinculação muito forte com o texto bíblico. O texto, a figura de Yahvé, por mais que se saiba do discurso patriarcal e de todas as críticas, as infinitas críticas, acontece que existe uma formação toda. No meu caso, existia uma formação toda de religiosidade. A gente recebia santinha no bairro, sabe essa coisa que é bem do interior, de se levar a santinha de uma casa para outra. Aí a santinha ficava lá uma semana abençoando. Isso é muito forte para mim. A minha Você mãe preparava para receber, né? Tinha claro, isso também. isso, preparava, fazia novenas às vezes, fazia orações em torno daquela figura. E toda a prática de oração antes de dormir, eu lembro que eu tinha uma necessidade tão grande de orar antes de dormir, quando eu estava caindo de sono, eu estava morta de sono, e isso com 7, 8 anos eu pedia para a mãe,
se a mãe rezava por mim, porque não dava para ficar sem rezar, dormir sem rezar. Eu não conseguia rezar, estava tão caindo de sono que eu não conseguia rezar. Mas alguém tinha que rezar por mim, falar com Deus, por mim, seja lá o que for. Eu também não conceituo, acho que é um erro, talvez, tentar conceituar. Ele permanece como esse grande mistério e tem a terribilidade do mistério. É terrífico porque é mistério. Não é em vão que o texto bíblico fala de Yahvé como o terror de Isaac. É o epíteto que eu mais gosto de Deus, é esse, o terror de Isaac, porque tem uma criança diante daquela grandiosidade, e é esse o sentimento que se tem diante da vida, né? Eu acho que tu trouxe aí 2 poemas, um recorte fabuloso, na verdade, nem eu tinha me dado conta desse paralelo. E no primeiro se vê ali uma mulher na manhã, essa aurora, algo de frágil no quarto, e a palavra vai ferir o ar. A palavra vai ferir aquela intactabilidade daquela mulher que está ali, vinda do amor, do gozo, molhada ainda de gozo e do desejo desfeito. E a palavra ali, quando for dita, ela vai vir de dentro de um silêncio tal que ela vai soar como oração. É a forma, talvez assim, algo de mais do gesto mais delicado para não se ferir aquilo naquele quarto que ainda perdura como dimensão do amor possível, perdido, que sempre se perde, no caso da mulher submersa. E no caso da parte do reino, o que aparece já é uma insurgência, a feição de uma rebelião. São mulheres dentro da casa, dentro da dimensão doméstica, velhas. A parte do reino é um caderno que trabalha com a figura da velha, com corcunda, com dedos tortos, boca rugosa, lábios enrugados, né? Pelanca, sabe? Pés com joanetes, toda a feição expressionista do terrível aparece aí, com varizes arroxeadas e tudo mais que possa ser aterrorizador para Deus, para fazer um contraponto, para fazer uma insurgência, um levante de mulheres contra essa figura de Deus, e que é um Deus que teme o feminino, é um Deus que teme a mulher, porque ela pode vir a procurá-lo como uma presa, ela pode vir a sentir fome e se unir em bando, tipo hiena, tipo ave de rapina, e buscar esse Deus e querer ele, e machucar, ferir, desossar, destroçar, e tudo mais que já está presente ali em A Parte do Reino. Aparece nos 3 poemas, e eu só não diria que o livro termina nessa rebelião, porque tem um último caderno, que é o Caderno dos Mortos, que fala sobre a morte de uma perspectiva neutra, sem gênero e sem uma força de ódio, de raiva tão grande. Então, não termina aí, há um estágio depois, mas aí a mulher já destronou o pai, vamos dizer, aí a mulher já desfez aquela ordem dos papéis que se supõe que deva acontecer e fundou o seu próprio reino, estando a parte do reino pré-concebido. É a sensação de tomar o trono, né? De dar o golpe político em Deus, né? Eu acho legal isso. Eu posso falar que a poesia é uma espécie de Deus, Mar? Eu acho que ela pode ser uma espécie de oração para um não Deus. Tem um verso do José Tolentino Mendonça que fala que Deus, ele é um monge, né? Então ele tem todos os versos dele, a poesia dele perpassa a dimensão mística. E ele tem um verso que diz assim: Deus gosta de nos visitar exatamente quando não estamos em casa. No desavio, a poesia ela vai encontrar Deus naquele momento do desaviso do leitor, do deslumbre, do espanto do leitor. Então, é como se o Deus na poesia fosse um estado do poema. Não é que ele é o poema, que ele é uma experiência do encontro com o leitor em que essa dimensão sagrada pode aparecer. Como tu falou do Krishnamurti, que
que é visto, às vezes, de uma forma tão reducionista, mas que é um grande poeta, que é um poeta místico, sabe? Um grande orador também. Isso, Daniel Faria, e tantos outros poetas que seguiram, Bachot, que é um... Bachot, sim. Vem da tradição do haikai, de uma poesia tão concisa, mas que, ao mesmo tempo, justamente pela concisão, oferece espaço dentro da página do poema, dentro da força de composição do poema, oferece lugar para a vinda dessa emergência de silêncio que deve compor o discurso poético, e isso é algo de que eu não abro mão. Que tem que haver uma dimensão de inalcançabilidade dentro do próprio poema, tem que haver uma dimensão de indisibilidade que está dentro do próprio poema, e isso é a dimensão de Deus no poema. Mesmo que seja um Deus deposto, é um Deus que está ali como carcaça, como ubris, como marca de utopia dentro do homem, e que tem o seu lado trágico, que é uma utopia perdida, mas que ainda é um sonho, ainda quer algo, ainda se arroja em direção para buscar. Então, eu acho que a linguagem, na verdade, eu falo da poesia, mas é porque justamente a poesia traz a linguagem para esse lugar de deslumbre. Mas toda grande linguagem, um romance do Raduan, do Sérgio Metz, o José Francisco Botelho é um poeta e um contador, um contista que trabalha com a linguagem no conto, que alcança esse lugar de sagrado na linguagem, sabe? Então, para mim, assim, o sagrado é um quando do poema, não é o poema, é um quando, é o tempo do poema, se ele surge, com quem ele surge, né? O leitor tem que ter essa sensibilidade também, senão passa batido, entende? Senão passa batido. É interessante que muitos poetas tentam entender a figura de Deus e personificando a poesia, né? A poesia como se só, né? A metafísica da poesia, né? Aquela coisa de espiritual. E você citou o José Tolentino Mendonça, tem um poema dele que eu gosto tanto, que é quase uma despedida, que ele serve tanto para um relacionamento partido quanto para uma pessoa que morreu, que é um poema dele curtinho, que fala assim: agora só resta tornar este o poema. Eu acho que explica um pouco também essa ideia. Eu sempre penso esse poema na visão de perder alguém, independente de como. E quando a pessoa perde alguém, ela morre para você, ela fica em formas espiritualistas dentro de você, ainda que você seja um ateu, mas ela fica em memória, saudade, lembrança, ódio, raiva, indiferença, que também é um sentimento. E então eu vejo muito isso, essa espiritualidade toda no livro, ela é bem latente, e ela não é de cara lavada, como, sei lá, Adélia Prado, que fala abertamente de Deus e tal, que eu gosto muito da Adélia também, eu acho que ela tem essa ideia, porque eu costumo falar que muitos amigos meus, que a gente conversa, amigos, amigas, quando eu falo da poesia como figura espiritualizada, uma figura divina, você consegue talvez inalcançá-la com mais maestria e sentar com ela na sarjeta, né? Você vem da filosofia e eu queria que você falasse um pouco disso. Eu acho muito curioso, eu estudei filosofia também. Eu fiz como matéria optativa na faculdade, estudei 2 anos e meio de filosofia, que me abriu minha cabeça de um tanto incrível. Como que foi para você? O que você mudou, né? Você 10 anos escrevendo um livro, publicou ele no meio de uma pandemia. Eu sei que você já tinha me adiantado que você está mais ligado à filosofia da comunicação e tal. Falando de espiritualidade, a gente pode falar até do Adorno, né? Que é um mais contemporâneo, que tem esse viés. Mas como que é amar filósofa, amar poeta? O que mudou em você e o que você acha que a filosofia contribuiu para a sua obra? Assim? Quando eu entrei no curso de filosofia, engraçado que eu tinha me inscrito para fazer letras e decidi no último instante mudar para filosofia, não sei porquê, mas mudei. Eu lia muito poesia já, principalmente Borges, Cortázar e a argentinada ali, a gauchada, como eu digo. Borges é meu deus, um dos meus deuses é o Borges. Ele é fabuloso. E ele é um autor curioso porque justamente porque ele é muito, ele
faz as viradas dentro do texto, mas ele é muito acessível. Ele não tem uma linguagem hermética. Não. Ele vira de outra forma. Então, assim, isso fica acessível para uma pessoa de 16, 17 anos que está ali começando, ao mesmo tempo que fica fascinante para quem já tem caminho na literatura. É um golpe de mestre. Esse cara sabe o que está fazendo, entendeu? Então, quando eu entrei na filosofia, eu já tinha essa bagagem de leitura da literatura e considero que foi um curso que me colocou, principalmente me deu uma noção ampla da cultura, da formação das bases culturais ocidentais, a metafísica, as grandes teorias filosóficas, mas principalmente me colocou no centro da discussão sobre os limites da linguagem. E isso eu encontrei, como o meu curso tinha uma direção mais para a filosofia analítica, então a gente estudava lógica, filosofia da linguagem com Wittgenstein, estudamos alguma coisa de Hegel, de outros filósofos, da Heidegger, de outros filósofos, da Clareira e tal, mas principalmente o primeiro e o segundo Wittgenstein, que eu considero, apesar das leituras, apesar da contramão, aí eu considero ele um místico da linguagem também. Eu vou levar pedrada de tudo quanto é lado. Só tem um cara que é... Tema polêmico. Hoje a gente bebeu e tá meio louco, né? Vamos falar de política agora também. Depois a gente entra no futebol. Vai se entrar no futebol, tá louco. Falar da última do Palmeiras, meu Deus do céu. Mas o que você falou? Tem um cara só que fala do Wittgenstein? Tem um cara da USP, que é um baita professor da USP, assim, fantástico. Eu amo conversar com ele, e a gente conversa de tudo, música, filosofia, e ele tem essa visão de que o projeto de filosofia do Wittgenstein, que começa no primeiro, se entende que Wittgenstein tem duas grandes fases, uma fase intermediária, mas ele entende que o primeiro, Wittgenstein, continua no segundo e que há um projeto místico que envolve essa questão da invisibilidade. Não é um místico no sentido monástico, mas é uma renúncia do dizer, vamos considerar assim. É como se o filósofo percebesse que, dadas as condições da própria linguagem, chega um ponto em que a linguagem não pode mais e se deve renunciar ao dizer. Aí eu lembro que no primeiro Wittgenstein, tu tem o último aforismo que fala assim, sobre o que a linguagem, daquilo que não se pode falar, se deve calar. Eu acho que a poesia continua falando sobre o que se deve calar, mas ela acha outras maneiras de fazer isso. O segundo Wittgenstein fala, tu vai cavocando a linguagem e chega um momento em que a pá entorta, porque tu chegou na rocha dura e não tem mais o que fazer. Então, essas duas imagens, do primeiro e do segundo, são imagens que apontam para a mesma conclusão. A linguagem tem limites e a dimensão humana das relações, dimensão humana da vida, das vivências compartilhadas ultrapassam tudo isso e o mistério é maior. Basicamente isso. Eu acho que aí entra a poesia. E eu acho interessante trazer o Wittgenstein também, quando ele fala que ele lia o Georg Trakl, que é um poeta alemão, e dizia assim, eu não entendo porra do que o cara está falando. Eu não entendo a poesia dele. É muito difícil para mim, mas me estatela, me estatua, eu fico estatelado diante, porque ela me leva a um estado outro de experiência com a linguagem. Isso é o papel da poesia, se é que há algum papel, se a gente pode esboçar, aí deve entrar. Quando termina a filosofia, deve entrar a poesia. Terminando a filosofia, aí entra a poesia para fazer, talvez, alguma coisa pela filosofia também. E não acho que uma é superior à outra, eu só acho que são questões de quando também. Uma pode enriquecer a outra. Eu considero que a minha poesia é muito mais rica por ter passado pela filosofia. E se eu continuasse estudando filosofia, provavelmente teria mais a beber também dessa fonte.
Talvez a poesia, ela cozinha a carne crua da filosofia, né? Fazendo uma metáfora que eu acho que seria mais ou menos isso. Quando eu estava falando com a Lua do livro, ela até falei que ia gravar com você, ela falou assim, eu quero fazer uma pergunta. E eu achei muito curiosa a pergunta dela, e eu estou fazendo um papel de porta-voz aqui. Ela fala, se a submersão é um estado ou ela é um ser? E em que momento a mulher submersa emerge? Eu acho que eu lembro essa pergunta quando surgiu e também gosto enormemente porque ela traz um verbo aparentemente inofensivo ali no título e coloca ele no centro do debate e o que isso quer dizer dentro do livro. Eu gosto de entender o livro no poema como fluxo, poema em contínuo. Então, eu tendo a compreender mais como dinâmica, submersão como dinâmica e a vinda da voz, aquilo que sobe ao poema, como dinâmica também, muito mais do que como ser do poema, do que como ontologia do poema. Então, eu acho que nos cadernos essa submersão está presente justamente naquilo que eu colocava como dimensão de quietude do poema, aquilo que não se diz, mas que está presente e que faz toda a diferença dentro do poema. Tem que haver algo que não se diz e que é mostrado na estrutura do poema. Isso a Eurídice sabia de cabo a rabo, e tu vê o João Cabral, mesma coisa. Tu vê aquilo que se mostra de silêncio dentro do poema mesmo que tu não consiga dizer. Então, assim, isso é o que está submerso, o que está oculto. Mas tem algo que vai por cima da linguagem. Eu acho interessante que a Micheline Verunsky, na orelha do livro, ela cita a imagem da Ofélia como mulher submersa. E que a Ofélia, daquele quadro que a gente lembra, aquela figura meio etérea, um pouco assustadora, um pouco etérea, meio onírica, ela está em partes debaixo d'água, uma face dela está debaixo d'água e uma outra face está disposta ao ar visível. Então, eu acho mais interessante até do que pensar na mulher submersa como estando debaixo d'água ou emergindo, como estando no limiar entre uma face da água e uma face do ar, por exemplo. Então, ela está exatamente nessa zona de fronteira, tentando borrar as fronteiras entre o dizer e o não dizer, entre a terra e o desterro, o sentimento de desterro que eu trago da perda do Sul, um Sul que nunca existiu, na verdade, mas que, como mito, existe para mim. Eu não queria dizer essa palavra mito, porque está O computador quase derreteu aqui. Mas essa dimensão mítica, né, do Sul e tal. Então, assim, eu gosto de pensar a mulher submersa como uma mulher de limiar, uma mulher de fronteira. Fronteira da água e do ar, fronteira da terra e da margem do mar. Então, é muito mais como um lugar entre. É como um poema que se faz nos interstícios, sabe? Mais do que um poema que se faz presente como linguagem ou só como silêncio. Ele vai se costurando no meio da linguagem ali. Eu acho que esse episódio tá melhor do que o que a gente perdeu, tá? Só pra constar. Vamos pensar que é o álcool, ou sei lá, né? Acho que é porque eu tô tomando cerveja hoje, não café, tenho certeza. Omar, me fala dessas ilustrações do livro, como que surgiram, de quem é, a capa também, elas são maravilhosas, eu gosto muito. Foi a edição me surpreendeu muito. A Orutal, que é a editora que trabalhou no livro, tem um projeto visual fantástico. Eu já acompanhava o trabalho deles, o catálogo deles, então, assim como o meu livro tem esse trabalho, a capa. Quem pensou a capa e as fotografias foi um editor chamado Vladimir Vaz. Ele trabalha em Portugal, faz a distribuição, porque os livros têm uma edição no Brasil e tem uma edição em Portugal. Então, ele está fazendo a distribuição lá. Engraçado, eu achei que ele foi tão profundo, porque uma leitura mais superficial do livro talvez iria destacar apenas a dimensão da nudez erótica, assim,
E ele trouxe as velhas para dentro do ensaio fotográfico. Com fotos lindas, né? Pelo amor de Deus. Com aquela são tão fortes, né? E me surpreendeu como eu pensei, nossa, esse cara tá querendo dar rosto para minha avó e isso tá me pegando fundo, sabe? Uhum. E aí me tocou muito também, me tocou enormemente. Então, fiquei muito feliz. Veio por sugestão da editora Urutau e eu aceitei de imediato. A capa, a gente dialogou em 2 ou 3 possibilidades e logo a gente encontrou. Eu comentei que ele pegou no ato a dimensão de limiar também da mulher submersa, porque essa mulher da capa é uma mulher que se apresenta e que se esconde. Ela é uma mulher que está nua, mas que está sombreada, ela está meio escondida. Se sabe que ela está mostrando seio, mas ela está escondendo o seio, porque tem algo de vulto, ela meio desaparece. Há um certo receio de tocar nela, de modo que ela se desfaça. Então, ela é algo de fantasmagórico também. E eu gostei muito, acho que todo o livro casa perfeitamente, o projeto editorial com o texto, foi um achado, e considero que não é de forma gratuita que essas fotos estão ali, acho que ela eleva o poema e se entremeia com o poema. É lindo, lindo. Até quero destacar aqui o prefácio da Cynthia Kreiner, é isso mesmo que pronuncia? Isso. E o pós-fácio da Laísa Araruna de Aquino, minha querida amiga Laísa, eu tive com ela na Flip, é uma excelente poeta, eu fiquei muito feliz de ver o nome dela aqui. Ela fez um pós-fácio maravilhoso. Pode falar. Tu sabe que a Laís, eu amo a poesia da Laís, a gente falava da filosofia, se tem alguém que sabe fazer poesia com propriedade e caminhar pela filosofia dentro da poesia, essa guria. Ela é boa. Tem, assim, uma mão fantástica, eu me apaixonei, aí eu comecei a conversar com ela, tá? Chamei no inbox, e aí eu pensei assim, meu Deus, eu preciso chamar essa guria para fazer o pós-fácil ou o prefácio, alguma coisa. Dali a pouco ela me falou assim, Mari, eu vi também que tu é gêmea, eu também sou gêmea. Aí mas então já era, agora vai ter que ser tu. Mas nem que tu não queira eu vencer. Vai ter que agora nem que seja sob tortura, vai ser você. Vai ser, porque eu pensei, mas não pode ser que algo tenha tanta confluência que os deuses trabalharam de modo a colocar gente junto. Não é possível. E ela gêmea, e aí, não. Aí ela logo aceitou, ela já acompanhava, fez um pós-fácil, assim, de baita envergadura, né? Ela participou da ocupação do Rabiscos também, de 2 anos, ela declamou o texto dela, foi lindo. Quero trazê-la aqui, inclusive, para a entrevista. Depois eu vou mandar o link para ela e fica o convite no ar aqui para ela, que ela é muito talentosa. Mar, a gente está chegando no final, e no final do nosso programa a gente tem o quadro Na Sua Estante, onde os nossos ouvintes aguardam ansiosamente pelas dicas de leituras, pelas que está lendo, o que quer ser indicado, o que quer ser falado. Eu queria saber de você, o que você está lendo hoje, ou o que você acha que é fundamental você falar, ou que seja ligado aí à sua criação. Eu tinha comentado já contigo que, para mim, o melhor contista hoje no Brasil e uma grande inspiração está lançando um livro de poemas também, chamado Tu Serás um Ermo Novamente, mas especificamente em relação ao que já está nas minhas mãos, eu cito o José Francisco Botelho, no Cavalos de Cronos. Eu acho que ele tem uma literatura genial, uma linguagem vertiginosa, caminha pela fábula e caminha pela cotidianidade, assim, num upa, como diz o gaúcho, sabe? Preciso ler ele. Ele é muito bom mesmo, e os poemas também, o livro de poemas está assim, o primor. Eu amo ver um autor que trabalha bem com aquilo que é o ofício do autor, que é a linguagem, a palavra. Esse cara manda bem nesse ofício, e minha reverência a ele, sabe? E chegou para mim, essa semana
andei lendo, li alguma coisa já, mas já conhecia também por Facebook e tal, já acompanhava. O Mundo Mutilado, da Prisca Gostoni. Uhum. É uma poeta que trabalha também com tradução de poesia, e esse livro é de uma delicadeza tremenda, fala muito sobre a questão dos refugiados e o sentimento de desterro, degredo. Então, é um debate muito presente e também ela faz isso com uma sutileza grande, sabe? Ela faz isso assim de modo a não deixar cair o canto. Ela não deixa cair o canto dentro da palavra dela. Boas dicas. Tem outro cara aqui, o Nuno Virgílio Neto, com o livro Ferro de Esfera, da Urutau também, que é um poeta que tem essa tradição um pouco mais confessional da poesia, e do mesmo modo me identifico com ele, com essa busca pela intimidade, pelo solapamento das fronteiras entre o externo e o interno, então tudo se torna intimidade no poema dele. E é fabuloso, faz isso também de modo a cultivar a palavra como a grande flor dentro do poema. E é o que eu amo. Urutau arrebentando aí nas edições, né? Isso é legal. Eles estão com um trabalho, assim, fabuloso. Muito boas dicas. Eu, na vez passada, eu tinha indicado O Quarto do Giovanni, do James Baldwin, que eu estava lendo, que eu terminei agora, que é um livro que eu curto demais, assim, foi lançado na década de 50. E eu tô lendo agora um livro que chegou, eu comecei a ler o livro A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro, que milhares de pessoas falaram: Tadeu, você tem que ler esse livro, você vai gostar. Então, ele chegou e eu comecei, e eu estou no começo, saiu pela Todavia, logo eu trago notícias e explico melhor o que eu estou achando do livro. Mar, muito obrigado, eu vou perder esse episódio para a gente gravar de novo, porque é muito bom e cada episódio eu acho que vai sair de um jeito, não adianta roteirizar, e a poesia é bom por isso. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo, desculpa por te fazer gravar de novo, mas você sempre generosa e sempre carinhosa. Foi uma baita alegria para mim, eu viria quantas vezes chamasse, tivesse cerveja de novo, viria de novo, porque, olha, é muito massa conversar e a gente tem precisado desse arejamento, dessas trocas. Alivia um pouco, né? Brigadão, conte sempre comigo, próximo livro já vem aqui, já deixa agendado aí, que quando você tiver coisas boas e novas a falar, com livro ou sem livro, só me gritar que o Rabiscos é seu também. Pessoal que está em casa, obrigado a todo mundo, um beijo, bom dia, boa tarde e boa noite. Beijo, Mar.